Paz do Senhor a todos os irmãos, nessa tarde. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, seu trabalho, toda a área da sua vida. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde para trazer aos nossos corações a palavra de Deus, a qual tenho feito alguns sábados, que é sempre bom nós aprendermos. É sempre bom ministrar, ensinar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. É sempre bom poder estar aí ajudando a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, estamos aqui para trazer ao coração do pecador, ao coração daqueles que estão na igreja também, que é sempre bom a gente aprender um pouco da palavra de Deus, amém? Agradeço aí ao nosso amigo Emerson, primo, irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, querido, tá bom? Sua família, você está lá em Minas Gerais, tá tão longe, né? Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai alcançar também aí, tá bom? Compartilhe essa live aí com grupos e crentes, amigos, pessoas não crentes. Compartilhe aí para estar aí nos ajudando aí a entender melhor a palavra de Deus. Quer dizer para vocês que eu não sou nenhum professor, nenhum teólogo, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração, estarei trazendo aos corações, aos ouvintes, que quando Deus nos ajuda, nos abençoa, a gente quer dividir aquilo que a gente tem com as pessoas. Amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E o texto básico hoje aqui é o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não vou sempre estar nessa palavra, vários versículos que estou lendo com vocês, tá bom? Mas se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, nos acompanhe aí nessa live aí, amém? Nos acompanhe aí para que o Senhor possa estar, essa palavra possa estar indo de encontro ao teu coração, Como eu já disse, eu não sou professor, mas eu trago aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? E o texto básico é esse, o versículo de Tiago, versículo 22 do capítulo 1, que diz assim, eu irei ler versículo 19, capítulo 1, verso 19 em diante, estarei lendo. Então vamos lá. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho ao seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse é um texto básico da palavra de Deus, a qual nós iremos aprender nesta tarde. Amém? Gostaria que você compartilhasse aí esta live, tá bom? Que a palavra de Deus possa estar alcançando o seu coração. Não sei como vive a sua vida, E não sei como tem passado os seus dias na tua casa. Não sei se tu tem pegado na palavra, tem pegado na Bíblia para ler, para meditar, para guardar.
mas saiba que aquele que faz isso, que lê, que guarda, que medita, este é bem-aventurado. E este tem o seu lugar na glória com Cristo. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Esta palavra de Deus, irmãos, Deus tem colocado no meu coração, né? A palavra de Deus diz aqui em Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, né? Enganando vós a vós mesmos. Porque muitas das vezes, né? Às vezes a gente pega a Bíblia para ler, lemos a palavra de Deus. Mas o mais importante do que ler é guardar. E o mais importante de guardar é praticá-la. Quando a gente pratica, né, a gente está aí adquirindo conhecimento, ciência. Estamos adquirindo um alimento espiritual que ela serve espiritualmente para a nossa alma e ela serve também fisicamente para o nosso corpo físico. Então a palavra de Deus, ela não deixa dúvida e nem sombra de variações, mas ela traz para nós um peso pesado, a qual nós devemos carregá-la. Porque naquele dia vamos prestar conta daquilo que ouvimos, daquilo que meditamos. Por isso que a palavra, ela nos guia, porque ele é o único caminho que leva a Deus. É a palavra do Senhor. É o único caminho que leva a Deus. Então, para você entender aí, muitas das vezes a nossa vida está num rumo tão errado, tão ao contrário da Bíblia, e muitas das vezes nós ficamos perguntando, né? Por que eu ando desse jeito? Por que isso acontece? Por quê? Será que Deus não olha para mim? Deus olha, Deus te contempla, Deus vê o teu sofrimento. Eu tinha falado isso outro dia. Deus vê o teu sofrimento. Mas Ele quer de nós que nós praticamos a verdade. E não só ouvimos, não só lemos, não fica só na leitura, não fica só na meditação, mas precisa diariamente praticá-la, né? Praticar todos os dias. É como você vem trabalhar. Se você vem trabalhar todos os dias, no final do mês você vai ter o seu salário, né? Porque você trabalhou todos os dias. Mas se você deixou um dia sem vir, no final do mês vai ter um desconto. Imagine nós, muitas das vezes, que não praticamos a palavra de Deus. Não andamos conforme ela manda andar. Imagine um dia que Jesus venha buscar a igreja. Ele vai encontrar falta. Por quê? Porque não praticamos o que a Bíblia está dizendo. Porque não guardamos no nosso coração. E isso é interessante. Por quê? Porque nós venhamos a conhecer a Deus. Quantos de vocês, quantos de nós conhece a Deus? Será que conhecemos a Deus porque ouve falar? Né? Porque vai na igreja e o pastor prega? Não. Como que a gente conhece Deus? Na leitura, na oração. Como que a gente vira amigo de Deus? Como conquistar o Senhor? Na palavra, não tem dúvida. Aqui está, a Bíblia mostra, né? E tem alguns textos básicos aqui da palavra de Deus. Já vou pedir para você acompanhar aí, se você estiver sua Bíblia. Já abre aí no livro de Lucas, capítulo de número 6, verso 47. Ouvimos do Espírito Santo como deve ser a fé que nos assemelha a Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Né? Foi o versículo que a gente acabou de ler aqui. Né? Mostrarei a quem vos é semelhante. Muitas vezes a gente contempla a nossa face no espelho, sempre vê aquilo ali e depois esquece. Mas a palavra é diferente. Quanto mais você pratica, quanto mais você lê, quanto mais você anda de acordo com o que ela manda, mais você conhece a Deus, mais você chega perto de Deus, mais ciência você vai ter. Então, Lucas, né, capítulo de número
Lucas, a palavra do Senhor aqui, a qual nós acabamos de ler aqui. Semelha a tudo aquele que vem a mim. Capítulo 6, versículo 47. Lucas, capítulo 6, verso 47. Vamos acompanhar conosco aí esta palavra, né? Lucas, capítulo 6, versículo de número 47, que diz assim: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Você já pode ver aí o texto básico aí, o versículo 48 e o versículo 49. Veja só, vou ler aqui para vocês que não têm Bíblia. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então entenda. É semelhante ao homem, né, que construiu a sua casa. Aqui dá a entender, a palavra de Deus, que o homem que anda de acordo com uma palavra, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, se ele andar correto na palavra do Senhor, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Porque quando o homem vai construir, o pedreiro vai construir uma casa, ele vai cavar, ele vai encontrar o fundamento, e quando chegar no fundamento ali, ele coloca as colunas e constrói a sua casa. A base da casa é o fundamento, né? Então ali a casa está bem segura. Pode vir o vento, pode vir a tempestade que for, esta casa não vai cair. Veja só. E vindo a enchentes, bateu com ímpeto. Ímpeto aqui quer dizer bateu com força, né? E não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Olha o versículo de número 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto, bateu forte a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Aquela casa se cai. Por quê? Porque ela não foi construída sobre a rocha, mas sobre a areia, sobre a terra. Então, tudo que você faz em construção, ela tem que ter o fundamento. Porque se ela não estiver um fundamento, ela vai cair. E o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus? A base da igreja, a fundação da igreja é a palavra de Deus. Se eu e você não estivermos alicerçados na palavra de Deus, a gente vai estar vulnerável a ventos, a falsos testemunhos, a falsas profecias. Tem pessoas que vêm enviado do diabo, contam as fábulas nos nossos ouvidos, jogam um monte de lixo no nosso ouvido e às vezes nós caímos no pecado. Acreditamos nessas coisas. Por quê? Porque lhes falta a verdade. Então, entenda uma coisa, que a verdade, única verdade que existe no mundo é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho que não seja essa, seja anátema, ou seja, não é verdadeiro. Pode vir quem for pregando um outro evangelho que não seja a palavra de Jesus aqui, que não seja a Bíblia Sagrada, são mentirosos. Então não acreditem em fábulas, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. E o cristão, por ser crente, por aceitar a Jesus, ele precisa conhecer, porque não fica só no aceitar, não fica só no ler, mas praticá-la, conhecer. O profeta Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? Ou seja, não tem limite, não tem divisão
né, em conhecer, ou seja, todos os dias da minha vida eu preciso conhecer. E para me conhecer, eu preciso estar lendo, eu preciso meditar, eu preciso praticar. Praticar aqui quer dizer seguir a Bíblia, fazer dela a sua vida e fazer da sua vida a palavra de Deus, né? É isso que é praticá-la. Não é simplesmente, às vezes a gente lê, mas esquece aquilo que está lendo. A gente lê um versículo, procuramos os melhores versículos que combinam comigo, né? Mas e não prossigamos e paramos às vezes no caminho. Por isso que hoje tem muitos casamentos, muitas famílias destruídas, porque lhes falta a palavra. A Bíblia diz de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Mas por que reclama? Porque errou. Erramos por não conhecer as Escrituras. Por isso que nós erramos. Porque não conhecemos a Escritura. Porque a Bíblia é a verdade. Ela é a base. É ela que nos ensina, né? E vejamos aqui, vejamos então. Venha a mim. O venha a mim significa estamos sempre voltados para Ele. Para quem? Para Deus. Para quem? Para a palavra do Senhor. Estamos sempre voltados para Ele. Em resposta ao amor de Deus. Que resposta? A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em resposta ao amor de Deus, que respostas são essas? A dedicação que eu vou ter em praticar a sua palavra. Porque Deus provou o seu amor por mim. Mas eu preciso provar o meu amor por Deus. E muitas das vezes a gente abre a boca e dizemos que amamos a Deus, mas erramos em não obedecer às Escrituras. Muitas das vezes eu abro a minha boca para falar, Senhor, eu te amo, mais do que tudo. Mas a gente continua na prática do pecado. Então, em resposta ao amor de Deus, é fazer com que Deus acredite no meu amor por Ele. Né? E isso não se dá em palavras, se dá em obras, em fé, em acreditar, em confiar. Vejamos aqui. Abre comigo aí João 17, 26. Mais um texto aqui para a gente aprender. João 17, 23, para a gente não perder tempo. Né? João, capítulo 17, verso 26. 26, que diz assim: E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja, né? Como que Deus nos fez conhecer? Aleluia. Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, ele provou isso. Como? Enviando o seu Filho. Então, como que conhecemos a Deus? Conhecendo o Filho. Ah, mas como conhecer o Filho? Lendo a palavra. Como chegar a Deus, Pai? Passando pelo Filho, conhecendo o Filho. Como conhecer Deus? É só conhecer o Filho. Ah, mas como que eu posso conquistar o Filho? Praticando a verdade. Essa é a resposta. Como andar com Jesus no coração sempre? É andar com a sua palavra. É isso que nos faz conhecer a Deus. Não existe um outro caminho que te leva a Deus a não ser Jesus. O diabo sempre vai falar que todos os caminhos religiosos levam a Deus. É mentira. Se não for por Jesus, não chegamos até Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não existe um outro caminho. A Bíblia mesmo vai dizer, eu acabei de falar, se vir um anjo do céu pregando um outro evangelho, que seja anátema. Porque não há verdade. A verdade só está em Cristo Jesus. Né? Outro texto básico para a gente ler aí,
Abre comigo aí, Apocalipse 2 e 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4. Capítulo 2, verso número 4. Veja só, olha só que texto maravilhoso. Tenho, porém, contra ti que deixartes a tua primeira caridade. O que quer dizer esse versículo? Né? Deixaste a tua primeira caridade. E está dizendo aqui, João está dizendo aqui, deixaste o primeiro amor. Lembra quando você aceitou Jesus? Como era tudo uma maravilha? Como você orava? Como a gente buscava a Deus? Como a gente louvava o Senhor? Engrandecia ao Senhor? A gente fazia tudo isso. Hoje, muito raro a gente fazer isso. Você vai nos cultos hoje, tão pouca gente. Ontem estive no culto, foi benção o culto, o pastor trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações sobre Hebreus 11, a fé, uma palavra poderosa, mas tinha 4 pessoas na igreja. Então isso me corta o coração. Ah, mas estamos vivendo uma pandemia, a gente tem que ficar em casa. Irmãos, acredite numa coisa, Deus é contigo. Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Ele merece ser adorado. Então, não tenha medo de pandemia, de doenças, não tenha medo dessas coisas. Deve se guardar, sim, deve se proteger, sim, né? Mas nós precisamos entender uma coisa, que ter fé no Senhor, confiar no Senhor, acreditar em Deus. Senhor, eu vou na tua casa, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou engrandecer o teu nome. Eu não quero ficar em casa, eu quero estar em comunhão, eu quero estar lá. E Deus vai te dar vitória. Não é desafiar a Deus, mas é conquistar Ele. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra do Senhor poderosa aos nossos corações. E tem mais aqui. O versículo de número 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão no pecado, estão nas mentiras, estão no mundo das drogas, da prostituição, e Deus, Ele está pronto para te tirar deste lugar. Deus está pronto para te levantar. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para restaurar a tua família, restaurar a tua casa, restaurar o teu ministério. Deus está pronto para te ajudar a se levantar, a prosseguir em diante, como diz Oséias, em conhecer a Deus. Mas para Ele fazer isso, eu preciso largar, aleluia, aquilo que está me atrapalhando. Eu preciso abandonar as práticas pecaminosas e correr para os braços do Senhor, porque as portas estão abertas. Jesus não vai demorar, né? Quando diz aqui, veja só, isto se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efeitos tinham por Cristo e sua palavra. João dizendo, esta advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e ir aos cultos na igreja não bastam. Isso não bastam. Muitas das vezes aquilo, o apóstolo Paulo diz isso, você pode fazer toda a caridade do mundo, você pode distribuir todos os seus bens, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver amor, de nada vai valer. Né? De que vai adiantar eu fazer tudo e não for para a glória de Deus? Eu fazer tudo e não for por amor ao Senhor? Mas como eu faço as coisas por amor? Por impulso? Não. Mediante a palavra. Se você entender, Cristo deu a sua vida por nós. Ele largou a sua glória, largou a sua coroa, largou as suas vestes de majestade. Ele não olhou para trás em te salvar. Em morrer numa cruz, no seu lugar. Jesus não disse não. Ele disse sim, eu morrerei por um povo que eu sei que vale a pena. E foi pela tua vida. E foi por você que ele morreu.
Aleluia. Foi por você que ele deu a vida. Aleluia. Outro texto aí para nós, para a nossa meditação, Filipenses 1:9. Filipenses capítulo 1, verso 9, que diz assim: E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Entenda aqui, irmãos, que a vossa caridade aumente, ou seja, que o vosso amor aumente. Por quê? Por Deus, pelo próximo, pela sua palavra, que não fica só naquilo, mas que o nosso amor aumente cada dia. Veja só, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento da sua palavra. Veja só o que diz aqui, ó. A caridade se procede de Cristo. Deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblico. Então, de onde podemos crescer o amor? Na revelação de Deus. Por que muitas das vezes Deus não se revela hoje? Porque falta leitura, porque falta conhecer, porque falta praticar, né? Por que Deus é muito difícil batizar alguém com o Espírito Santo? Porque lhes falta fé. Porque as pessoas não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo. Por que as almas é tão difícil se render aos pés do Senhor? Porque não existe mais amor por Deus. As pessoas estão abandonando o primeiro e indo em busca de coisas que não vai lhes satisfazer a sua alma. Porque a única coisa que vai nos satisfazer a nossa alma é a palavra do Senhor. E continuando o texto aqui, diz assim: ciência significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Então, não significa só na cabeça, mas conhecimento espiritual. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer se envolver com Cristo. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer chegar perto dele. Quanto mais você lê, mais você quer se achegar a Deus. É isso que ele está dizendo, né? E diz assim: trata-se da revelação de Deus, conhecida espiritualmente, incluindo a comunhão pessoal com ele, e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito dele. Então é mais do que um conhecimento intelecto, é mais do que isso. É conhecer a Deus, é receber de Deus a revelação. Deus tem muito a revelar para você, mas a gente precisa conhecê-lo primeiro. A gente precisa praticar a sua palavra. Aleluia. Para depois conhecer. Logo mais, conhecer a palavra de Deus ou conhecer a vontade de Deus subtende um conhecimento que se expressa na comunhão e na obediência, na vida e no andar com Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que precisamos andar com Ele. Paulo diz aqui que precisamos caminhar com Cristo, andar lado a lado, como foi Abraão, como foi Enoque, como foi Elias, como foi Jó, que andava com o Senhor, Abraão, que conversava cara a cara com Deus, né? Então, para isso acontecer, eu preciso estar alicerçado na sua palavra, praticando as boas obras. Aleluia. Muitas das vezes, que nem eu tinha falado a semana passada, Deus faz tudo por nós e a gente só serve para pedir. Pede, 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 pede. Esquece de agradecer aquilo que Deus fez. Aleluia. Outro texto maravilhoso aqui para os nossos corações. Só um momento. Só conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó. Conhecer por andar junto e não apenas de ouvir falar. Então Jó andava com Deus, né?
Ele andava com Deus. Tanto Deus deu testemunho de Jó a Satanás. Conhece o meu servo? Servo fiel, desviando-se do mal. E Satanás queria debater com Deus. Mas ele também, rodeado de tantas riquezas, como não te servir? E Deus provou. Afinal, Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas Deus mostrou para Satanás que Jó era fiel. Independente do que ele tinha. Se ele tinha riqueza, se era pobre. Mas Deus, aleluia, ele foi exaltado na vida de Jó. Deus foi exaltado. Aleluia. Então, toca tudo que ele tem. Só não toque na sua alma. Aleluia. E aí, Jó deu um testemunho de crente, de servo de Deus, que ama a Deus. Porque não foi pelo que ele tem que ele adorava o Senhor, mas pelo que Deus é. Deus é. Então Jó provou que ama a Deus porque ele tem as coisas, o que ele não tem. Porque Satanás tirou tudo dele, inclusive os seus filhos. Inclusive os seus filhos. Mas ele deu a Deus o que é de Deus, que é a sua glória. E é isso que a gente precisa fazer. Praticar as boas obras do Senhor, né? Ouve as minhas palavras. Ouvir, quando fala ouvir, no sentido de ouvir, é guardar. E guardar é obedecer, né? Obedecer, seguir, dar ouvidos. Abre aí, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz assim, olha Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja só que texto lindo, né? Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras dessa profecia. Quando fala desta profecia, está falando toda a palavra de Deus. Que lê, que guarda. Guardar é praticar. Guardar não é você pegou, leu, você guardou. Não, é praticar. É viver aquilo. É fazer da palavra de Deus a sua vida e fazer da sua vida a palavra. É amando quem não te ama. É ajudando os pobres, as viúvas, ajudando os necessitados. É fazendo valer aquilo que é válido, que é a palavra de Deus. Veja só. Esta é a primeira das 7 igrejas. Bem-aventuranças ou bênçãos que se acham no Apocalipse e que são concedidas àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas nelas escritas. As outras 6 bênçãos acham-se em o fato de ser ordenado aos crentes guardar os mandamentos do livro de Apocalipse. Indica tratar-se de um livro prático e de instruções morais e não simplesmente profecias do futuro. Isso quer dizer que devemos ler este livro, não somente para compreender o plano futuro de Deus para o mundo e seu povo, mas também para aprender e aplicar os seus grandes princípios espirituais. Então Deus, ele tem muita coisa a nos ensinar. Muitas vezes ele fala assim, o Apocalipse, eu tenho medo do Apocalipse, eu não leio o Apocalipse. O Apocalipse traz revelações daquilo que já aconteceu e que vai acontecer. Então, assim, não é um livro para meter medo, mas para que você possa ser mais crente. Nossa, Deus tem guardado uma grande cidade para nós. Deus construiu um céu, ruas de ouro, para que eu e você pudesse habitar. Então pense nisso. Olha o que Deus tem reservado para nós. Então não é para ter medo, é para crer mais, se aproximar de Deus, né? Ah, mas se eu leio, nossa, eu leio, a Bíblia está mandando eu praticar aquilo que eu estou lendo. Então, opa, então vamos fazer valer, vamos praticar, né? Vamos fazer, né? E assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus. João 8,47, mais um texto aí para gente.
João 8, 47. Aleluia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre comigo, que diz assim. João 8, 47. Veja só, como essa palavra é maravilhosa. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Veja só o que esse versículo nos traz. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer? Se você é de Deus, se eu sou de Deus, eu não só vou escutar esta palavra, mas eu vou praticá-la. Se eu sou de Deus, de verdade, eu vou viver a palavra. Viver. Aí ele diz assim, ó, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Está falando, quem não escuta, quem não ouve, quem não guarda, quem não medita, quem não pratica, esquece. Você não é de Deus. Você pode falar que é. Falar, a boca. Mas é Deus que vai discernir se você é ou não é. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós vivemos, a nossa conduta. Ele sabe de tudo, né? Outro texto maravilhoso aqui para nós. João, capítulo 10, verso 27. Que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então o que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas, nós, conhecem a voz de Cristo. Então a gente sabe quem nós está servindo, né? E elas seguem. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Quem conhece a minha voz sabe que esta palavra é verdadeira, então vai seguir o que está escrito. Se vocês me conhecem, vocês sabem que essa palavra é verdadeira. Ele está dizendo aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço. Jesus conhece quem é de Deus. Ele conhece quem serve a Ele de verdade. Jesus conhece. Eu não sei. O meu coração pode me enganar, mas Jesus sabe quem serve a Ele de verdade. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe quem serve a Ele. Então, não adianta andar na mentira, na falsidade. Não adianta andar no mundo de qualquer forma, de qualquer maneira. Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele sabe se a gente está servindo a Ele de verdade ou não. Ele sabe. Não adianta, irmão. Às vezes a gente acha que está falando a verdade, a gente está enganando a nós mesmos. Jesus conhece. Então, em vez de acontecer isso tudo, vamos praticar a palavra. Né? Outro versículo, outro texto maravilhoso aqui para os nossos corações. João 18, 37. João 18, 37. Que diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Uma pergunta. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aí veja só a parte C desse versículo. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Né? Então Pilatos aqui ele praticamente se embaraçou em algumas palavras. Ele meio que acreditava e não acreditava. Então você é rei. Você está dizendo que eu sou rei. Aí Jesus diz, para isso eu vim. Para testemunho da verdade. Ele está dizendo que essa é a verdade. Ele está dizendo não existe outra verdade a não ser essa, a Bíblia. Não existe outra verdade. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Não existe outra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele. Ninguém. Então Jesus estava mostrando para Pilatos aqui, ó, todo aquele que é da verdade ouve a minha
voz. Você é da verdade? Então escuta a voz de Cristo. Escuta Jesus. Deixa Ele mudar a tua vida, a tua história. Aleluia. Outro versículo básico aqui para a gente estar adiantando aqui. Romanos 10, 17. Só texto bíblico para nós. Aleluia. Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Por que você foi a Cristo? Que você ouviu. Por que você teve fé? Porque você ouviu a palavra de Deus. E a fé te levou até Jesus, porque você acreditou em Jesus. Então você ouviu, teve fé e creu. Mas não fica só nisso. Creu, agora medita. Meditou, agora guarda. Guardou, agora pratica. Pratica essa palavra. E aí a sua vida vai a cada dia mais mudando. Né? Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que quer dizer isso? Né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Então, Jesus quer dizer que a palavra do Senhor vai estar habitando em nós, com toda a sabedoria. Isso quer dizer que o cristão, no mundo, ele precisa dar testemunho de cristão. Ele precisa ser crente de verdade. Ele não tem que ficar com palavras torpes na boca. Ele tem que ser sincero, tratar bem as pessoas, amar as pessoas, agir como diz a Bíblia, concordar com a Bíblia, praticar o que está escrito, né? Que diz assim, ó: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com quê? Com salmos, hinos, quando se juntarem, que seja cânticos ao Senhor, com salmos, com hinos, cantando ao Senhor com a graça e com o coração. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas se reúnem para falar mal do seu próximo, para comentar a vida dos outros, comentar a vida do pastor, comentar a vida do dirigente, comentar a vida do irmão. Não, pelo amor de Deus, vamos servir ao Senhor. Aleluia. Vamos torcer para que as pessoas se dão bem, para que as pessoas conheçam a Deus. Vamos largar essas práticas. Vamos viver a vida do Senhor. Veja só, irmãos. As práticas, ouvir. Ouvir é praticar. Praticar não é aceitar, concordar. Filosofar. Então, entenda uma coisa. Sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal. Né? Então, praticar é tornar uma experiência pessoal no dia a dia. O que as pessoas olham para nós e nos veem. Aleluia. Então, elas vão entender que nós somos de Deus. E o nosso testemunho vai ganhar a pessoa para Jesus. O nosso testemunho. Porque estamos sendo observados. Né? Então, o nosso testemunho vai ganhar outras pessoas para o Senhor. Somos chamados a expressar nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Mateus 21, mais um texto aí, Mateus 21, verso 28 a 32. Rapidamente aqui, daqui a pouco estaremos terminando. Mateus 21, 28 ao 32, que diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha?
Ele, porém, foi sincero, respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Olha o segundo. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E ele não foi. Então, qual desses que foi sincero? Qual desses que falou a verdade? O primeiro, lógico. Ele disse assim: eu não, eu. Ele disse assim, ó. Porém, respondendo, disse: eu não quero. Mas ele logo se arrependeu e disse: eu vou. Então ele se arrependeu e vou. O outro disse assim: eu vou. Ele não apareceu. Então, às vezes, a gente acha que a gente é e não é. Entendeu? Precisamos dizer a verdade. Precisamos ser sinceros, porque o Senhor sabe do nosso coração. Ele sabe que a gente é sincero ou não. Ele conhece a nossa vida. A gente não precisa viver no engano, nas mentiras. Deus sabe quem é dele. Deus sabe. Não adianta mentir. Aleluia. Continuando aqui, irmãos. Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27, 28. Lucas capítulo 11, 27, 28 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Então foi uma colocação muito bonita, né? Realmente, bem-aventurado. Só que aquilo ali acaba. Então, o que ela diz para Jesus? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentam. Mas Jesus diz assim, ó. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha que texto glorioso. É bom vir ao mundo? Foi bem-aventurado o ventre de Maria que trouxe Jesus? Foi. Foi bem mamar, ter o seu alimento ali? Sim. Mas Jesus disse ainda: melhor mesmo é ouvir a minha palavra e guardar. Porque não vai ficar só nisso. Terá um benefício eterno, que é a glória. Bom mesmo é servir a Jesus. Isso é bom. Guardar a sua palavra. Foi isso que Jesus queria dizer, né? Tiago, que nós acabamos de ler, vamos em diante. Segundo Tiago, é mais ainda, a fé que não se expressa em obras é morta. O que Tiago quis dizer? E não adianta ter fé se não tiver as obras. Eu tenho fé que eu vou morar no céu. Eu tenho fé que Jesus existe. Mas você conhece ele, você pratica a palavra, você lê diariamente, você ora, você ama as pessoas. Ah, Jesus amou o mundo, mas eu não consigo amar o meu próximo. Então não tem obras. Você tem fé, mas não tem obra. Então a tua fé se torna morta. Por quê? Porque você não pratica. Você só tem fé, você não está praticando. Então o que Tiago está querendo dizer aqui? Segundo Tiago, é impossível, veja só, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mas ainda, a fé que não se expressa em obras é morta. Tiago 2, 17 a 26. Depois você pode ler na sua casa. Tiago 2, 17 a 26. Então essa é a palavra de Deus. Aqui Paulo diz assim, Paulo diz que as obras não nos salvam, realmente. Abre a tua Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Já estou terminando. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que ele diz isso? Não vem de vós, para que você não se glorie. Veja só, não vem das obras.
para que ninguém se glorie. Não vem daquilo que você faz. Talvez você tenha uma obra social que você faz. Só que não pensa que isso que você está fazendo vai te salvar. A salvação é um dom de Deus. O que você faz contribui. Consideram. Mas ela não salva. A fé por si só ela não salva. O que salva o homem a Deus é a prática da verdade. É você ter fé e agir com as suas obras. Só a obra sem fé não tem valor. Só a fé sem a obra não tem valor. A fé contribui com as obras. Lembra de Abraão? Deus pediu o filho Isaque. E Abraão não só fez por obra, mas ele acreditou. Ele teve fé em Cristo. Ele teve fé em Deus. Ele acreditou. Ele pegou seu filho e ia sacrificar ao Senhor. Porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem ele adorava. Ele conhecia o Deus dele. Abraão conhecia o seu Deus. Por isso que a fé de Abraão contribuiu com as obras. Aleluia. Esta é a palavra de Deus, irmãos. Mas Paulo também diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então precisamos andar. Efésios 2:10. 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E esta é a palavra do Senhor. Em sua carta a Tito, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá várias dicas sobre a importância das boas obras na vida. Tito, mais um texto aí, Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, verso 7, que diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Na doutrina, mostra incorrupção. Aleluia. O que estamos vivendo hoje? Estamos num país corrupto. Corrupção do mundo, do pecado, tudo que está neste mundo. Mas nós precisamos nos guardar. E quem nos guarda? A palavra. Quando a gente pratica a palavra, a gente vai logo fugir da corrupção deste mundo. Então, o que Tito está dizendo aqui? Em tudo dá, por exemplo, de boas obras. Que você dá bom testemunho nas suas obras. Aleluia. E você não entra nesta corrupção deste mundo. Mas siga a verdade. Não se mistura a estas coisas. Aleluia. Está dizendo, né, que a gente devemos ter sinceridade na nossa caminhada. Porque existem muitos mentirosos, sim. Dentro das igrejas existe. Muitos estão lá, mas são mentirosos. Eu não consigo ver isso. Mas Deus sabe. Como tem falado, a Bíblia sabe. Deus sabe quem é de Deus. Deus sabe quem é verdadeiro. Jesus sabe, ele sempre vai saber disso. Então eu não consigo, eu não vou enganar ninguém. A gente não tenta enganar ninguém, porque Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece a nossa vida. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cada um de nós deve ser modelo de obras, as quais aqui são listadas como discípulos íntegros, sinceros, como foram os discípulos do Senhor. Tantas profecias falsas que vieram para eles, nenhum deles caíram nessas coisas. Nenhum, mas foram íntegros ali com o Senhor, né? Foram sinceros, reverente, linguajar sadia, não dizia as palavras torpes para ninguém, não andava com blasfêmias na boca, no coração, eram sinceros de corpo e alma e espírito, servia ao Senhor de verdade, e irrepreensível, empregados obedientes aos patrões e às autoridades, trabalhadores que satisfaçam os superiores,
não sendo respondões, não sendo ladrões também de Deus, como diz Malaquias 3:8, né? Em que me roubais, roubais nos dízimos das ofertas alçadas. Então a gente precisa ser correto, porque Deus sabe da nossa conduta, Ele sabe da nossa vida. Precisamos ser corretos diante de Deus. Você está servindo ao Todo-Poderoso. Nós estamos servindo ao Todo-Poderoso. Então precisamos ser corretos, sim. Andar em sinceridade com o Senhor. Porque a mentira não leva a nada, só leva à destruição, leva ao inferno. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso, desde o início ele é mentiroso, ele mente, e ele é pai da mentira, e não há verdade nele. O diabo é mentiroso, e quem mente é filho do diabo, diz a palavra do Senhor, né? Aleluia! Essa é a palavra do Senhor. Tito 3, versículo 1 diz assim: admoesto-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Entendeu? Abandonar essas coisas, essas práticas, e esteja preparado para toda boa obra. Né? Diz assim: sejam prontos para toda boa obra. Prontidão é o contrário de omissão. E salvos de canto, sai do conforto e nos expormos, chamado a responsabilidade para nós mesmos e assumirmos o risco de prejuízo, servimos, de fato, não ficamos apenas convidados de uma situação e orarmos, sim, mas com disposição de nos envolvermos com as respostas do Senhor, né? Envolver com Cristo, praticar, andar com Jesus, andar sincero, né? Tito 3:8, cadê o 3:8? Diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras firmes, para que os que creem em Deus procurem as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Praticar as boas obras. Isso é proveitoso ao homem. Por quê? Porque o homem está caminhando para o céu. Né? Sejam solícitos na prática de boas obras. Ser solícito na prática das boas novas. E o mesmo que está sempre sensível e cuidadosamente atento, empenhado no servir e perguntar ao outro com sinceridade o que eu posso ser útil. Chegar para alguém e falar: o que eu posso ser útil por você? O que você está precisando? Precisa disso, precisa daquilo, precisa de um alimento, precisa de uma palavra. Seja solícito, seja lá e ajuda os necessitados, quem está precisando. Mas uma palavra aqui, título, versículo de número, capítulo 3, verso 14, diz: e aos nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Nas coisas necessárias. Diz assim, ó, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Não devemos alardear nossas boas obras, mas devemos fazer a tal ponto que nos tornamos conhecidos como aqueles que se destacam por sua dedicação às boas obras. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor que uns para com os outros, né? Devemos ser conhecidos pelas obras que nós praticamos na palavra de Deus, o que a palavra diz, e não enlarguecer, não alardar, não fazer aquilo que os fariseus faziam, né? Ah, aquele irmão está de pé porque eu ajudei. Não, isso não cabe a nós. O que a gente fazer é para a glória de Deus. O que eu for fazer é para honrar ao Pai. É por amor ao Senhor. O que eu faço não vem daquilo que eu posso fazer. Não, o que eu quero na glória não é para mim, é para Deus. Deus me sustenta e eu vou ser ajudado por Deus para sustentar outras pessoas. É isso que é praticar a palavra de Deus. É fazer valer aquilo que está escrito. Amém?
Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar vitória e Deus permitir, outro dia estaremos aqui trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? A hora passou muito rápido. Que Deus possa abençoar a sua vida. E você que não está aí presente, mas depois você pode estar compartilhando esse vídeo e para alcançar outras vidas em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.